Então, salve, salve, turma do oitavo ano. Tudo beleza com vocês, gente? Tá começando aqui, né, mais uma videoaula, mais um encontro da gente, beleza? Só lembrando que hoje a nossa videoaula é de história. Então, eu sou o professor Rian Antunes e tá começando aqui mais uma videoaula da gente, né, mais um encontro da gente de história, ok? Vamos, antes de tudo, né, fazer a correção da última atividade trabalhada. Lembrando que a gente está trabalhando aí, na verdade, toda a independência, né, todos os movimentos de emancipação da América espanhola, né, ou seja, da América que era dominada pelos espanhóis e tudo mais. Então, a gente está vendo praticamente todos esses movimentos de iluminação, né, ou seja, que as ideias iluministas começaram a se difundir perante toda a América, e isso ocasionou em vários movimentos de revoltas, né, ou seja, em vários movimentos com lideranças, para que pudessem cada vez mais expulsar os espanhóis, né, dessas regiões por eles conquistadas, né, por eles invadidas, né, na verdade, e tudo mais, beleza? Então a primeira questão, né, ficou sendo, né, gente, perdão, a página 204, tem aí as respostas direitinho, né? Comenta as revoltas ocorridas nos países abaixo, né? Então a gente viu que teve a revolta no Paraguai, no Peru e tudo mais. E tudo isso, né, com alguns líderes, né, principalmente os crioulas, que já estavam ali com ideias praticamente iluministas na cabeça, né? Eles já tinham praticamente todo o conhecimento do que eram essa colonização e essa dominação dos espanhóis perante o seu continente, perante o seu território, né? Então a gente viu aí várias lideranças também indígenas, né? Por exemplo, como o Tupac Amaru II, enfim, que começou realmente uma revolta, e a gente continua diante de tudo isso, a gente continua sobre esse assunto, né? Ou seja, depois dessa correção que a gente vai fazer agora, né? Então a página 204 também tinha ainda essas duas questões que vocês podem estar pausando, né, o vídeo, fazendo a correção direitinho, né? Mostrando, fazendo calmamente, né, pegando o que acertou e o que errou direitinho, beleza, galera? E a segunda questão fala, né, quais foram os principais motivos das revoltas do século XVIII na América Latina? Os principais motivos foram os pesados pagamentos de impostos, né, e totais privilégios dos representantes da coroa espanhola em seus vices-reinados na América, combate ao regime monárquico, né, espanhol e as ideias iluministas. Ou seja, a galera estava cansada de pagar altos impostos e de ver os privilégios da coroa espanhola em nossos territórios, né, ou seja, em nossas terras, né, e simplesmente os indígenas, simplesmente as populações nativas dessa região pagando altos impostos, pagando altos custos, né, dentro do seu próprio território. Então, as ideias da Revolução Francesa, fundadas com as ideias iluministas, foram difundidas nas cabeças dos crioulos e das pessoas nativas aqui dessa região, que ocasionaram, né, futuramente depois em revoltas, né, que é o que a gente vai ver agora, ok? As revoltas do século XVIII na América Espanhola. As ideias iluministas foram bastante debatidas, né? Ou seja, a gente já debateu bastante também elas aqui, que era a liberdade, a igualdade, a fraternidade entre as pessoas, né? Principalmente nas universidades, né? O que possibilitou aos crioulos conhecerem bem essas nações e aplicá-las de acordo com seus interesses. Nada mais justo, né? Não, gente? Eles conheceram bem essas ideias e eles aplicaram a seus interesses, já que eles eram praticamente as pessoas dominadas. No período napoleônico, né, dois aspectos podem ser considerados, né, decisivos para a independência da América Espanhola. A movimentação de Bonaparte, né, Bonaparte conquistando nações e derrubando, né, seus regimes políticos, ok? Já que o que predominava naquela época era o Estado absolutista, o Estado que pregava o interesse apenas na elite ali monárquica, né, ou seja, na elite dos reis, né, enfim, e sua família, ameaçava os interesses dos crioulos na América, né? Então, um caso bastante conhecido foi a derrubada da família Bourbon, né, do trono espanhol, em 1808, na qual Napoleão Bonaparte colocou seu irmão José Bonaparte. E isso realmente foi um fato que desagradou os crioulos, até porque Napoleão Bonaparte começou a se contradizer, né? Ou seja, como é que ele queria uma derrubada do Estado absolutista, como era que ele queria uma derrubada das famílias monárquicas, né, por exemplo, das benfeitorias que ocorria, né, ou seja, do, do legado que acontecia dentro das monarquias, né? Ou seja, das regalias, era essa palavra que o professor queria usar, que acontecia dentro das monarquias, e de repente ele coloca o irmão dele, já que ele era quem lutava praticamente para que isso chegasse a um fim, né? E isso desagradou os crioulos, que queriam mais liberdade econômica e o controle político na mão de imperadores, não resolveria seus problemas, né? Ou seja,
novamente o imperador no poder só mudou de dono, né? Mas a situação continuaria a mesma. Outra situação decisiva foi que a derrubada dos Bourbon, né, o governo espanhol perdeu o controle, possibilitando que os crioulos aproveitassem a instabilidade e encaminhassem a independência. Ok? Então, viu que que os dominantes estavam um pouco meio que ali instáveis, né? Então, os crioulos reunidos cada vez mais começaram a dizer o quê? Opa, é o nosso movimento, é o nosso momento de agir e expulsar esses invasores, né? Que eram os espanhóis, né? Cabildos, né, locais, os cabildos, né, galera, eram os locais de reunião dos crioulos, né, foram importantes para debates, né, sobre a independência, como no caso da Argentina em maio de 1810. Então esses cabildos eram o que eram locais onde reuniam-se vários crioulos, né, todos eles mentalmente formados, né, já com ideias intelectuais e ideias iluministas, né, eles ali criando e articulando ideias de querer cada vez mais a independência das Américas, a independência de expulsar os espanhóis. Nesse contexto internacional surgiram da própria elite crioula, né, lideranças decisivas para a libertação da América em especial, né, principalmente esses líderes aqui que vocês irão estudar ainda para o resto da vida de vocês, ok? Foram os líderes crioulos, né, que começaram a difundir ideias iluministas e que ficaram famosos por movimentar realmente essa ruptura, né, ou seja, da América colonizadora espanhola. Então, Simão Bolivar, José de São Martin e Antônio José de Sucre, né? Esses foram os principais líderes, dentre eles o principal, este primeiro, Simão Bolivar. Okay? O movimento de ruptura partiu dos centros urbanos, tendo apoio direto das zonas rurais. Além disso, várias regiões se emanciparam no mesmo período, né, nas duas primeiras décadas do século XIX. Abaixo segue em resumo, né, apenas um pequeno resumo de como foi a independência dos principais países que compõem a América Latina. Então a gente teve aí a Venezuela, conquistou sua independência, ok, em 19 de abril de 1810, mas só seria confirmada em 24 de julho de 1821, né, na Batalha de Carabobo, sob liderança de Simão Bolivar. Nova Granada, né, em 1810, na Revolta de Santa Fé, de Bogotá, Simão Bolivar novamente libertou Nova Granada e fundou o estado da Gran Colômbia, que mais tarde virou Colômbia, ok? México, né? A emancipação mexicana teve seu primeiro movimento, né, com a liderança dos padres Miguel Hidalgo e José Maria Morelos, né? Logo derrotados pela coroa espanhola, né? Era um movimento indigenista, né, e anti-espanhol. Okay? Equador tornou-se independente em 1810 também sob a liderança de Simão Bolivar. Né? A Argentina conquistou sua liberdade através, né, da Liga Federal ou Liga dos Povos Livres, aliança com o Uruguai para evitar ataques de outros povos, né, como o Brasil, por exemplo. A independência da Argentina se deu em 9 de julho de 1816, ok, gente? Então a gente viu aqui que os movimentos, né, dos crioulos perante dentro das principais universidades que eles começaram a frequentar, e também com as ideias iluministas que eles começaram a se dissipar diante da América, os povos da América começaram a olhar, por exemplo, essa invasão espanhola com outros olhos, né? E começaram a se liderar cada vez mais, a se reunirem cada vez mais e se unirem cada vez mais para a expulsão desses invasores, ok, gente? E isso foi ocasionando cada vez mais essas revoltas na América, que a gente conhece como revoltas do século XVIII, e que isso depois foi ocasionando a independência de vários países, ok, gente? Então vamos aqui, né, encerrar essa videoaula de hoje, aonde tem aí, pega aí o exercício para a realização da atividade, né, que fica sendo a página 205, ok, gente? Os procedimentos vocês já sabem, né, envia pelo e-mail ou pelo WhatsApp, da maneira como vocês quiserem. Lembrando, galera, caprichem nas respostas, ok? Pouco a letra um pouco maior e um pouco mais forte para que o professor possa identificar melhor, tá bom, gente? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente.